Vamos entrar no assunto que eu sei que é passional aqui, a questão política. Estamos falando aqui que você é do MBL, que você elogiou o MBL, que você apoiou primeiro o Bolsonaro, depois hoje você odeia o Bolsonaro. Politicamente hoje, você tem alguma esperança com isso aqui ou você desanimou do país politicamente? Eu sempre fui, vamos dizer, se me perguntar de religião, eu sempre fui eu sou um monoteísta freelancer, é o que eu sou hoje em dia, né? Não acredito em religião, em instituição, mas acredito em Deus e nas coisas. E politicamente eu sempre fui ateu, cético, eu não acredito em político. Em um momento, o que acontece? O pessoal diz que eu apoiei Bolsonaro. Vocês nunca vão me ver com a camiseta, olha, vote no Bolsonaro. Eu nunca fiz isso na minha vida, igual o Adnet, o Porchat faz, vote no PSOL. O pessoal fala que artista não pode... também se mete com política, queima o filme. Isso é mentira. Se você se meter com a esquerda, você não queima seu filme. Muito pelo contrário, você fecha muitos patrocínios, muitas coisas, né? O que você não pode é apoiar a direita, que as portas se fecham. Então, assim, mas eu por ser cético político, eu nunca fiz, vote no Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, em um momento, a gente teve 16 anos de PT no Brasil, que estavam destruindo o Brasil, estavam destruindo as liberdades. As pessoas têm a memória muito curta aqui, viu, Feltrin? Estão destruindo de novo, né? Exato. As pessoas não lembram o que aconteceu semana passada, já é passado. Então, exigir muito que elas lembrem o que aconteceu 10 anos, 20 anos, 30 anos. E o PT ficou 16 anos de PT, quando a gente tinha um movimento progressista, esquerdista muito grande em toda a América Latina, que o PT era uma cabeça desse movimento, mandava riquezas do Brasil para Cuba, era um movimento muito grande, muito estranho que estava acontecendo na América Latina. Exportava para a África, né, também. Pegava nosso dinheiro de imposto, mandava para a ditadura africana, para a ditadura cubana, e o Brasil começou a cair. A gente vinha de uma realidade que a molecada hoje não faz ideia, mas você lembra. A gente, quando eu era moleque, tinha que fazer fila em posto de gasolina para abastecer antes da meia-noite, antes que a gasolina subia. Os preços no mercado eram horríveis. Eu cresci nessa realidade dos anos. Pra você comprar uma linha telefônica era o preço de uma casa. Molecada hoje não faz ideia. Demorava 3 anos, 4 anos para Telesp entregar uma linha. As pessoas alugavam o telefone, né? Exato. Aí começou, depois do Plano Real, as coisas melhoraram no Brasil, mudaram. Depois entrou 16 anos de PT e começou a afundar. Começou a afundar a economia, começou a afundar as liberdades. Criou-se uma hegemonia esquerdista brasileira. Não existia mais um contraponto de pensamento. Se você simplesmente criticasse o presidente, que era o Lula ou a Dilma, você automaticamente era uma pessoa que devia ser fuzilada. Você era racista, fascista, taxista... Igual hoje. Igual hoje, mas hoje ainda existe um equilíbrio que aconteceu, né? Então, o que acontece? A gente teve anos de hegemonia aqui. Eu fui um dos poucos artistas aí que apareceu e se manteve num caminho de liberdade, e que eu digo até hoje que presidente tem que ser criticado, não importa que lado seja. Aí começou-se a criar um movimento de contrapartida aí, as pessoas começaram a entender que existia uma hegemonia, que não era saudável, né? E nessas, eu acho que o Bolsonaro foi um dos caras que veio surfando nessa onda, embora as pessoas achem que ele é o grande salvador, não é. Na verdade, foram várias coisas que aconteceram. A gente teve a Operação Lava Jato com o Sérgio Moro, teve ali o Paulo Guedes aparecendo, prometendo uma reforma liberal, e o Bolsonaro foi um oportunista ali, que apareceu com um discurso. Mas teve a questão da pandemia que ferrou metade do governo dele também. Não houve governo quase, né? Mas não só a pandemia. Ele falou um monte de coisa em campanha que ele não fez, que não cumpriu. Ele foi um mentiroso. O cara foi eleito na cola da Lava Jato, que estava começando a prender corrupto, e de repente ele frita o Sérgio Moro ali, porque ele acha que o Sérgio Moro é popular demais, e também porque ele se entregou para o Centrão, e o Centrão... O Bolsonaro foi eleito falando que... Eu não sou do Centrão. Tira a concessão da Globo, no último dia assina a renovação, por exemplo. E acabar com a TV Brasil, não acabou com a TV Brasil. Vou acabar com a TV Brasil, que é um negócio, ele chega lá e não acaba. Eu vou... eu acabei com a Lava Jato. Ele se orgulha, acabou com a Lava Jato. Sendo que ele foi eleito dizendo... Ele foi eleito também na cola do Sérgio Moro. Ele foi eleito na cola do Paulo Guedes. O Bolsonaro é uma anta, não sabe falar. Óbvio que várias pessoas que votaram nele
que acreditaram nele, primeiro votaram por uma mudança, que eram 16 anos de PT e não queriam mais isso. Precisava quebrar uma hegemonia. Óbvio que votaram, porque você tinha um liberal na economia, que é o que a gente precisava, que era o Paulo Guedes, e também porque tinha um movimento anticorrupção com o Sérgio Moro. E quando ele chega, e o Bolsonaro é eleito falando, e tem milhões de vídeos, milhões não, exagero, mas tem dezenas de vídeos, milhões é figura de linguagem, mas tem muitos vídeos do Bolsonaro falando coisas como: eu não sou do Centrão, o Centrão acaba com o Brasil, e depois que ele é eleito ele fala: eu sou do Centrão, eu sempre fui do Centrão. Aí por que ele entrega a Lava Jato? Porque o Centrão odiava a Lava Jato, porque o Centrão também estava sendo preso por causa da Lava Jato, e ele tem o rabo preso. Bolsonaro rifou o país para o filho dele, Flávio Bolsonaro, não ser investigado e não ser preso. Provavelmente que essa investigação acaba nele também, que ele é o chefe ali da família, que para mim é uma quadrilha. Então, o cara é eleito prometendo um monte de coisa, chega lá em cima, é um covarde, entrega tudo. E quando você critica o político que foi eleito prometendo coisa e não cumprem, você é que é o traidor, não o cara. Em vez da população brasileira falar: esse político me traiu, o Bolsonaro me traiu, ele prometeu que ia acabar com a TV Brasil, não acabou, prometeu que ia ampliar a Lava Jato e acabou com a Lava Jato, prometeu que não ia se entregar para o Centrão e entregou o país inteiro, entregou a Lava Jato para o Centrão. Tem vídeo do Bolsonaro falando: se tiver que soltar o Lula, que solte. O Bolsonaro indicou o cara que deu o voto pro Lula ser solto. Foi o Cássio Nunes, não é isso? Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Então, tem vídeo do Eduardo Bolsonaro falando: é ótimo o Lula solto, porque com o Lula solto as pessoas vão... eles pensaram que o Lula ia polarizar mais e o Bolsonaro ia estar ganhando, e se deu mal. Então você tem um cara que foi eleito dizendo que não era da classe política e se revelou que é o maior vagabundo que tem. Nesse ponto, o Lula não enganou ninguém, então. Não enganou ninguém. A gente ia saber o que ia encontrar, a gente ia saber que ia ter esse policiamento, patrulhamento ideológico, querer que muda a forma de você falar até. Mas sabe o que aconteceu? Uma das revoltas, Feltrin, também teve patrulhamento ideológico com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito, se você ler o discurso dele de posse, ele vai lá na frente da casa dele e fala que vai privilegiar a liberdade. Nos primeiros meses do Bolsonaro, quando eu comecei a falar: ele prometeu isso, não fez, eles começaram a me perseguir. Até foi hoje. No governo Bolsonaro, eu fui condenado à prisão pela Maria do Rosário ali, pelos esquerdistas. Festejaram, a Maria do Rosário conseguiu uma condenação à prisão em primeira instância, só que foi no governo Bolsonaro que quando o Eduardo Bolsonaro votou, esse para mim foi um absurdo. Durante a pandemia, o país quebrando, e Eduardo Bolsonaro vota a favor daquele fundão partidário que vai tirar dinheiro de imposto para enfiar dinheiro em partido político. Isso só existe, isso é um absurdo que só existe no Brasil. Você trabalhar para sustentar vagabundo de partido político. Aí, quando o Eduardo Bolsonaro é eleito, no meio da pandemia, o Brasil quebrado, o Eduardo Bolsonaro vai lá e vota junto com os petistas para que dinheiro de imposto vá para fundo partidário. Aí, quando eu apareço no Twitter xingando, falando que isso é um absurdo, a Câmara dos Deputados, os bolsonaristas da Câmara do Deputado, os Centrão, que estavam aliados ao Bolsonaro na Câmara do Deputado, mandam o STF me prender. Sobe uma... Então, o Bolsonaro não é um cara que luta pela liberdade, o PT não luta pela liberdade. Eles lutam para ver quem vai comandar a máquina que vai controlar a liberdade. Eles falam do Xandão, do STF, mas eu não acho que eles são contra o que o Xandão faz. Eu acho que eles estão putos porque eles não têm o controle que o Xandão tem. Eles não são putos que o PT censura, eles estão putos porque eles não estão controlando a máquina de censura que o PT controla, porque quando eles subiram no poder, eles tentaram fazer. Eles também, assim como o PT tinha as MAVs, né, o gabinete do ódio do PT... Que você foi uma das primeiras vítimas de MAV, foi você, né? Exato. Eu identifiquei. Movimento militância em ambiente virtual, para quem não sabe. O PT fazia acampamentos, o PT inventou esse negócio de gabinete do ódio. Só que quando os Bolsonaro subiram lá, em vez de acabar com isso, eles fizeram deles.
Então, assim, eu sofri isso, e ninguém aqui está a favor de liberdade do cidadão. Eles só querem controlar a máquina. É uma disputa para quem controla a censura, não para quem dá a liberdade. E eu percebi isso, entre outras coisas, né? E acho que é um traidor, sem dúvida alguma. O público brasileiro tem uma ânsia em idolatrar político, quando na verdade ele sustenta o político. E quando você critica o político, ele chama você de traidor. O traidor não é o político que é eleito e mente e trai o eleitor. O traidor é você que critica o político que não fez o que prometeu. Então vira-se time de futebol, vira uma coisa binária, e por isso que o Brasil não vai para frente, né? Você tem esperança de alguma mudança aqui? Não vai aparecer, eu acredito, ninguém que vai unir de novo o país. O problema não é o político que aparecer, o problema é o povo, porque quem que é o político? É alguém que sai do povo. E a impressão que eu tenho é que o brasileiro, ele fica puto que o político rouba, não porque o político roubou, mas porque o político roubou, mas não chamou ele pro esquema. Porque se o político chama o brasileiro pro esquema, o brasileiro não fica puto. O brasileiro não tá puto porque o político tá cerceando liberdade de expressão. O brasileiro tá puto se cercear a dele. Então, quando o Bolsonaro cerceava a liberdade, os filhos do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, tem um tempo atrás, foi pedir 3 anos de prisão para mim, tem pouco tempo atrás. O Carlos Bolsonaro foi na justiça criminal. Em 2018, ele instigou todos os bolsonaristas, assim, era quase hiena, invadiram até o Facebook da minha mãe, por causa do meme. É canalha, é uma família de... Eduardo Bolsonaro nunca trabalhou na vida, Carlos Bolsonaro nunca trabalhou na vida, Flávio Bolsonaro nunca trabalhou na vida, aquele Renan nunca trabalhou na vida. Bolsonaro, tudo família de político. Eles não sabem o que é o mundo real, eles não pagam boleto, não pagam imposto, vivem de mamata. Mas o Lula também nunca trabalhou na vida. Lula, dizem, né, cortou o dedo para não trabalhar. Né? Então, assim, é uma lenda, ninguém prova, né? Mas meu pai trabalhou com o Lula na mesma época, e isso nas décadas de 70, ele já falava, porque eu fui petista como todo mundo quando era moleque, tinha 18 anos, usava estrelinha na bata indiana, né? E meu pai falava assim, um dia você vai se arrepender, essa pessoa tá mentindo. Aí quando o PT ganha Diadema, eles fizeram um puta governo, não teve corrupção. E aí todo mundo ficou animado, falou, não, então o PT vai salvar. Quando eles assumem Santo André, né, que inclusive o irmão do Celso Daniel foi meu professor, ali toda a Fundação Santo André, por exemplo, que era onde eu estudava, já estava ficando rica. Você via gente que era pobre andando com chinelo de pneu, já andando com um golzinho, sabe, 0. Então daí que você fala assim, pô, eles são iguais a absolutamente todo mundo. Tudo. Então é isso, o brasileiro, o bolsonarista não tá puto porque tem cerceamento de liberdade de expressão, ele tá puto porque cercearam a liberdade de expressão dele. Se tivesse cerceando a do outro, ele não liga. O petista é a mesma coisa. Só é censura para petista quando é petista que se dá mal. Quando é o conservador, o direitista que se dá mal, o petista tá feliz e comemora. Quando é o Charlie Kirk que toma um tiro, comemora-se. Mas quando é o Jimmy Kimmel, que é esquerdista, que perde por 3 dias o programa, é um chilique. Olha que mundo vivemos. O cara, a empresa, tipo assim, o cara tem liberdade de dar um tiro em um conservador. É justificável. Mas quando a empresa tem a liberdade de suspender por 3 dias um esquerdista, aí é censura, aí é uma coisa horrível. Então a pessoa, isso aqui é torcida organizada. Enquanto o brasileiro não entender que o nosso contra eles, que a classe política é a elite brasileira que não dá a mínima pro povo, seja ela Bolsonaro, Lula, PT, isso não tem mudança, velho. Tudo... Posso responder um cara aqui, ó, Leandro, viu, Feltrin? Claro, pode. Deu R$5, perguntou assim, que perseguição você sofreu? Continua empregado e no Brasil e fora da cadeia? Eita. Não, eu quero responder, olha lá. Ô Feltrin, se eu pegar uma arma, viu, um revólver 38, encher de bala, mirar na sua cara, apertar o gatilho e errar o tiro, aí esse cara vai vir falar assim, ué, como assim o Danilo tentou te matar? Você está vivo? Não é porque erraram o tiro que não tentaram me matar. Não tem é porque prova o cara... material, né, de que tentaram acabar não com é, você. Não é porque o cara encheu o revólver de bala, mirou na minha cara e errou o tiro, que ele não tentou me matar. Você tem prova material. Primeiro que eu fui condenado à primeira instância de prisão pela Maria do Rosário. Se eu não fui preso, é porque ainda existe um resquício de bom senso aqui.
porque é a esperança que eu tenho com o Léo Lins também. O Léo Lins foi condenado a 8 anos. Aí se o Léo na segunda instância, terceira instância não for preso, vão dizer que o Léo nunca sofreu perseguição, afinal ele está livre. Então é de uma ignorância gigantesca. Eu continuo empregado. Graças a Deus eu continuo empregado. E eu vou te falar uma coisa aqui que eu nunca falei, Feltrin. A última vez que eu me encontrei com o Silvio Santos, eu nunca puxei saco de chefe, de patrão. Como eu cresci em escola, indo para diretoria sempre... Eu sempre tive pavor, viu, Feltrin, de diretor, chefe, patrão. Eu falava, então eu via o Silvio Santos, eu tinha um misto de respeito muito grande pelo Silvio Santos, porque eu cresci assistindo e sou fã, e também de medo, porque ele era meu patrão no SBT. Então eu ficava feliz quando o Silvio Santos me chamava para o programa dele, porque eu sou fã, mas ficava com medo porque ele era meu patrão. Então, eu sou um cara, Feltrin, que eu não sei puxar saco, eu não sei fazer o social, eu só sei trabalhar. E eu nunca na minha vida tive qualquer puxação de saco com o Silvio Santos. Eu sempre o tratei com enorme respeito, enorme carinho, mas sempre distanciado, porque eu não gosto também quando os outros vêm puxar. Quem precisa vir puxar meu saco, eu já dispenso na hora, porque eu sempre acho que é uma coisa meio invasiva, de quem quer segundo as intenções. E eu nunca puxei o saco do Silvio Santos na minha vida. Mas se vocês procurarem no YouTube, a última vez que eu me encontrei com o Silvio Santos, eu chorei. Eu não lembro se você estava lá, foi no Troféu Imprensa. Eu não lembro se eles estavam metálicos? Não. Foi a última vez que eu me encontrei com ele. Eu chorei, porque ele falou uma coisa para mim que me emocionou. Tá no YouTube isso. Eu nunca na minha vida pedi um aperto de mão, um abraço pro Silvio Santos. Naquele dia eu pedi. Primeiro que eu tive um pressentimento que talvez fosse a última vez que eu fosse vê-lo. Foi um pressentimento que eu tive. E foi? E foi. Só que ali eu me emocionei com uma coisa que ele me disse. E isso que eu tô respondendo é a resposta para esse Leandro PS aí, que ele diz, continua empregado. O Silvio Santos me disse uma coisa naquele dia que foi o seguinte, procure no YouTube. Ele falou, Danilo, você para mim é o cara aqui da noite do SBT, eu gosto de você, e você só vai sair daqui se você quiser. E eu chorei, porque eu entendi o que ele estava falando. Naquela época, tinha muita gente ligando sim no SBT, era a época do governo Bolsonaro, pedindo sim minha cabeça, fazendo sim minha caveira, e esse Leandro PS que está dizendo que eu continuo empregado, porque eu dou o resultado e fico feliz de ser reconhecido pelos meus empregadores. É por isso que eu estou empregado. Mas não significa que governo nunca pediu meu emprego. Não significa que governo nunca pediu minha cabeça. Então, assim, o mérito do meu empregador não ter dado ouvidos a um governo que pediu minha cabeça não significa que eu não sofri perseguição e que essa perseguição não foi abusiva e autoritária. Então, é um negócio, o cara vem e pede sua cabeça. Se o seu chefe fala, eu gosto do Feltrin porque ele dá resultado e é um cara bacana aqui dentro, eu não vou ouvir o presidente tá pedindo a cabeça do Feltrin, significa que o presidente não pediu sua cabeça ou significa que o mérito é do cara que reconheceu o seu valor? Então é de uma ignorância gigantesca. Provas eu tenho, mas sabe o que acontece? O Leandro PS é o tipo de cara que, para justificar a mentira de um político, vale qualquer narrativa, qualquer coisa. Por mais provas que tenha. A gente tem tudo documentado, de todas as vezes que eu fui perseguido por PT, esquerda e direita. Bolsonarista, cerceou minha liberdade, pediu minha prisão. Tá? O PGR, o Aras do Bolsonaro, procurem no Google, pediu minha prisão. Sabe e aqui é curioso, viu, Feltrin? Porque eu tô falando muito, Feltrin. Não, por favor, cara, para mim é uma honra aqui. Mas sabe o que é curioso? Quando eu critiquei o Bolsonaro porque ele não cumpria as promessas dele, e aliás é um covarde, né? Você vê que ele sobe aqui no trio elétrico e fica ameaçando o Xandão. O Xandão! Dane-se Alexandre de Moraes. Aí quando ele vai na frente do Alexandre de Moraes, ele... Posso te chamar para ser meu vice? É um covarde completo, né? E isso foi assim, o Bolsonaro é um cara que surfou muito na onda da quebra de hegemonia, da Lava Jato, eu sou um dos caras que sempre levantou a bandeira contra o politicamente correto. Bolsonaro surfou nessa onda, surfou na onda do Paulo Guedes, cagou para todas essas bandeiras,
rifou o Brasil pro filho dele não ser preso, não ser investigado, e tem tonto que ainda defende. Sabe o que acontece com o Eduardo Bolsonaro? Tá lá na Disney, vivendo às custas de dinheiro público, de mesadinha do papai. E você, meu amigo, tá aqui. E você ainda defende essa família. Você tá aqui. O cara tá lá na Disney, lá falando que os Estados Unidos tem que taxar o Brasil, e o idiota tá aqui. É isso aí, Então, enquanto o público não entender que a classe política, o Bolsonaro, o Lula, o PT tá cagando pra ele, isso não vai mudar. E não vai mudar. Não vai, porque o político usa um tonto igual esse. Usa a população. Vocês estão doidos, cara. Inscreva-se no nosso canal para mais cortes e vídeos sobre o MBL e o Partido Missão.